Muito bem, que bom encontrar você aqui. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, aqui do canal Que Diz a Bíblia, tudo bem? Estamos também no Facebook, lá o nome é O Que Diz a Bíblia Sagrada. Quero convidar você a se inscrever no canal, tocar o sininho para que você sempre receba as notificações de novos vídeos e das lives. Também que você venha compartilhar para que mais pessoas tenham conhecimento desse canal e de todos os assuntos que aqui são colocados. Dê o seu like, porque assim a plataforma entende a importância do canal e compartilhe, né? Você compartilhando, isso é muito importante. Quando você também traz lá os seus comentários, isso é importante, por quê? Porque nós vamos estar respondendo, interagindo, então isso é algo que é importante para todo o trabalho aqui do canal Que Diz a Bíblia. O ministério é um ministério de apologética, defesa da fé, que traz também as questões da teologia, falando sobre a teologia sistemática, também sobre a escatologia, enfim. É um canal que procura trazer aí informações sobre as questões da Bíblia Sagrada, mostrando que existem alguns grupos que têm problemas em relação àquilo que Deus estabeleceu como doutrina, como correto para a sua igreja. Por falar nisto, nós vamos então trazer um tema que é um tema interessante, como todos os outros, porque existe um grupo que se arvora em dizer que faz parte da Igreja de Cristo, dizendo que é importante, que é preciso, que é necessário se batizar pelos mortos. Você já ouviu falar sobre isso? Eles dizem que fazem parte da igreja e falam, olha, nós temos que nos batizar pelos mortos, por aqueles que já morreram, para que eles também alcancem salvação. Vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta. Eu, pastor Cláudio Rosa, com muita alegria, sabendo que você está nos acompanhando. Olha, esse grupo que ensina esta doutrina espúria, estranha, se chamam os Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome é até pomposo, parece bonito, não é verdade? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas é um movimento sectário. Esse grupo ele foi fundado no dia 6 de abril de 1830 por Joseph Smith. Segundo o que eles relatam na história do grupo, Joseph Smith era um rapaz aí de uns 15 anos de idade, estava confuso em qual igreja ele deveria estar se membrando. Os batistas, presbiterianos, metodistas, lembrando que essas denominações batista, metodista, a igreja presbiteriana são igrejas seculares, são igrejas que têm mais aí de 200 anos de existência. Enfim, e ele nessa dúvida toda, alega que apareceram para ele o pai e o filho dando as instruções de que ele deveria não se filiar em nenhuma dessas igrejas, mas agora ele seria a pessoa ao qual Jesus estaria restaurando a igreja. Tem aqui algumas gravuras, porque eles usam alguns livros. Essa seita não usa somente a Bíblia como regra de fé, mas eles usam também algumas outras muletas. Por exemplo, o próprio livro de Mórmon, que é resultado dessa aparição, segundo ele, onde um anjo depois, chamado Moroni, traz a ele a revelação de onde estavam escondidas as placas que foram traduzidas para que o livro de Mórmon fosse escrito. Usam também outros livros, como Doutrinas e Convênios, Pérola de Grande Valor. Eu tenho aqui um livro que se chama Princípios do Evangelho. Eu vou mostrar ele para que você possa ver. Olha aqui, está aqui esse livro, Princípios do Evangelho. Ele é um livro publicado pela própria seita, tá bem? Está aqui, olha, publicado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Na página 52, para confirmar o que eu falei, eles dizem assim, escrituras, olha só, escrituras. Olha o que está escrito aqui. Que escrituras possuímos hoje? Eles perguntam e eles mesmos respondem. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aceita 4 livros como escrituras. A Bíblia, o livro de Mórmon, Doutrinas e Convênio, Pérola de Grande Valor, e esses livros são chamados de obras padrão da Igreja. As palavras inspiradas dos profetas vivos também são aceitas como escrituras. Olha o absurdo. Primeiro, que eles fazem exatamente o que a maioria das seitas fazem. Tem uma muleta
ao qual eles se apoiam quando eles não encontram na Bíblia as heresias que eles querem praticar. Se bem que eles deturpam a própria Bíblia, mas eles usam alguns outros subterfúgios para poder valer as suas heresias, os seus desvaneios teológicos. No caso dos Mormons, eles mesmos dizem, olha, nós usamos 4 livros, além da Bíblia, nós temos lá Doutrinas e Convênio, Pérola de Grande Valor, o livro de Mormon. Então eles vêm trazendo esse outro livro aqui, aproveitando esse livro, mostrar aqui também, é mais um livro que eles usam, olha só, Doutrinas e Convênios, aqui, olha, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, Doutrina e Convênio, publicado por Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aqui são as doutrinas e os convênios, são revelações que Joseph Smith teve, os profetas tiveram, seção 2, seção 3, e assim vai. No final, aqui mais para o final, eles têm algumas outras referências, alguns outros livros, por exemplo, Pérola de Grande Valor, esse é um outro livro, como eles falaram naquele Princípios do Evangelho, também um livro que dita regras de fé para o grupo. E aí tem lá, livro de Moisés, olha aqui, Moisés, Ensinamentos de Joseph Smith, e o livro de Abraão. Todos esses livros aqui são livros que eles têm como obra padrão da igreja, tá bem? Obra padrão ao qual eles obedecem, eles estão, assim, sujeitos ao que é ensinado aqui. Mas na continuidade, tem algumas gravuras aqui, inclusive, deixa eu mostrar aqui, isso é importante. Aquilo que eu falei quando eles disseram que Joseph Smith recebeu a visita do pai e do filho, olha só, aqui primeiro eles colocam uma gravura de Joseph Smith, lendo, e na dúvida em qual igreja ele deveria se membrar, metodista, presbiteriana ou batista. E aí ele tem essa surpresa. Surprise, Jesus aparece, juntamente com o pai, olha lá, e vem trazer para ele a novidade, que ele agora seria o camarada que ia receber a incumbência de fundar a igreja. Isso está fundamentado aqui na página 111, para que não fique somente nas minhas palavras também, página 111 do livro, quando eles dizem Igreja de Jesus Cristo hoje, e aqui eles vêm falando, né? Joseph Smith, olha só, ainda apenas um rapaz, Joseph Smith desejava saber qual de todas as igrejas era a verdadeira Igreja de Cristo. Assim ele se retirou para um bosque, perto da sua casa, e orou humilde e intensamente ao Pai Celestial, perguntando-lhe qual igreja deveria filiar-se. Naquela manhã, uma coisa maravilhosa aconteceu, o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith. O Salvador lhe disse que não se filiasse a nenhuma igreja, porque a igreja verdadeira não estava mais na terra. Olha só, olha a gravidade. Jesus, o Salvador, lhe disse que não se filiasse a nenhuma igreja, porque a igreja verdadeira não estava mais na terra, não estava na terra. E aí isso aconteceu, então, em 6 de abril de 1830. Agora veja bem o absurdo. Vamos para a Bíblia. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 16 e o versículo 13, o texto sagrado diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus aperta um pouquinho mais, ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eles ficaram naquela dúvida toda. O versículo 16 diz, e Simão Pedro, respondendo, disse, nós podemos imaginar Simão Pedro tomando a frente, colocando a turma para trás, né, empurrando o pessoal para trás, falando, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele fala de forma incisiva, com certeza. Ele fala de forma ao qual ele estabelece essa certeza ali falando isso para Jesus. E por que desta forma? O próprio Jesus responde no versículo 17, ele diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ora, por que Pedro tomou a frente? Por que Pedro respondeu com ênfase, com intrepidez? Porque o Espírito Santo de Deus usou Pedro naquele momento, encheu ele de coragem, de certeza daquilo que ele estava falando e ele responde. E aí Jesus, em cima dessa declaração de Pedro, ele diz,
E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porta do inferno também porque eu estive em Israel, e esse local aqui, Cesareia de Filipe, nós estivemos lá, realmente tipo uma caverna, e ali eram sacrificadas cabras, ovelhas e também algumas vidas humanas, e se chamava Porta do Inferno. Jesus foi exatamente naquele local, e ali ele leva os seus discípulos e ele faz esse questionamento aos discípulos e traz essa informação. Um detalhe importante, Jesus aqui não está falando em aramaico, ele está falando em grego, porque o vernáculo grego é um vernáculo rico, é um vernáculo o idioma grego, ele é um vernáculo que ele tem uma capacidade de expressão, de esclarecimento, de estabelecer a verdade, de entendimento muito maior que o aramaico. E por que nós estamos falando isto? Porque o catolicismo romano, a seita católica romana, diz que Jesus aqui falou em aramaico. Não falou. Por quê? Porque se Jesus fala em aramaico, olha o que diz aqui. Eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como o aramaico é uma língua pobre, é um vernáculo pobre, o entendimento que existe é aquele entendimento que os católicos têm. Que Jesus está dizendo que a igreja foi fundamentada sobre Pedro. Não. Não foi. E inclusive ele fala, tu és Pedro, Petrus, pequenos fragmentos de rocha. Ele tem muitos fragmentos de rocha. Mas sobre esta Petra, sobre esta tua declaração, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Então é a igreja edificada sobre a pessoa de Cristo, e não de Pedro, que é um homem falido, né? Um homem falível, melhor dizendo. Perdão, falido não. Falível. Tanto é que quando nós lemos alguns versículos à frente, Pedro então fala, não, Jesus, não vá para Jerusalém, não vá morrer, não vá ser crucificado, e aí Jesus o repreende. Então, Jesus aqui ele falou em grego, Mateus conhecia a língua grega e sabia do potencial de expressão, de esclarecimento e de entendimento da língua grega. Voltando à questão aqui, o que fica claro é que Jesus diz aqui que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Mas, segundo o relato mórmon, ela prevaleceu. Olha que absurdo. Né? O Joseph Smith está em dúvida. Qual igreja ele vai se filiar, se membrar, e aparece Jesus e o Pai. Um detalhe também. A Bíblia diz que Deus o Pai, nunca apareceu a ninguém. E Joseph Smith ele tem o privilégio, e já aparecem logo os dois de uma vez, o Pai e o Filho juntos, e diz, olha, esquece isso, não se filia a igreja nenhuma. Por quê? Porque a igreja que existia na terra deixou de existir. Ou seja, essa declaração de Jesus aqui, para os mormons não vale. Não valem. Essa declaração de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, ela acabou prevalecendo. Deixou de prevalecer. Né? A igreja não resistiu. E ele agora está conduzindo. Bem, eles então têm esses livros que ditam as regras de fé lá. E uma das regras de fé que tem dentro dessa organização sectária do cristianismo é o batismo pelos mortos. Da onde eles tiram isso? Da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Vamos ver lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 29, onde está escrito assim, o apóstolo Paulo escreve, de outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Paulo aqui está dizendo de um grupo heterodoxo, fora da igreja, que não fazia parte da igreja, que tinha esse batismo pelos mortos, que é algo completamente contrário ao que a palavra de Deus diz. Jesus, ele deixou efetivamente 2 mandamentos, a ceia e o batismo. O batismo, ele não é para salvação, mas o batismo, ele é uma ordenança que Jesus pediu, que nós devemos cumprir, e o batismo também é um sinal público quando nós aderimos à fé. Tanto é que quando nós vamos batizar alguém, nós falamos, fulano, damos o nome da pessoa, do homem, da mulher, do jovem ali, falamos, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? E a pessoa responde, sim, eu creio, eu já recebi pela fé. E aí nós falamos, pela sua pública confissão de fé, nós lhe batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mergulhamos a pessoa na água, numa simbologia do antigo homem sendo morto, sepultado e renascendo novo. É isso o batismo, ele não salva, mas é uma ordenança. E não existe ensinamento algum, não existe nenhum tipo de ensinamento que alguém deve se batizar pelos mortos, mas eles fazem isso. E esse batismo pelos mortos é um batismo por procuração. Por quê?
Porque os Mormons têm um sistema de busca de árvore genealógica. Eles realmente dominam isso, fazem isso de uma forma até interessante, onde eles conseguem descobrir quem foi o seu avô, seu pai, seu avô, seu bisavô, tataravô e por aí vai, para que, se você se torne um Mormon, você possa se batizar por ele, que já partiu, obviamente. Dificilmente tem alguém com o seu tataraneto, o seu tataravô. Então o tataravô já foi embora, o camarada não queria nada com Deus, mas chega lá no além, então ele vai receber o evangelho. Nós vamos ver isso no livro aqui. Ele vai receber a mensagem do evangelho, e se ele aceitar essa mensagem do evangelho, ele fica como que num banquinho, sentado lá, esperando você ir no templo mórmon se batizar. Uma informação importante: o templo mórmon no Brasil, existem 5 templos mórmons. Um em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2 no Paraná, lá em Curitiba, um no Paraná, em Curitiba, 2 em São Paulo, na rodovia Dom Pedro, e depois ali próximo de Pinheiros, um outro, e também no Recife, mais um. São 5 templos. Esses selamentos, ou seja, o batismo pelos mortos, só acontecem nos templos. Então existem alguns lugares no Brasil, alguns estados e cidades que não têm templo. Por exemplo, o estado de Minas Gerais não tem um templo mórmon. Então, se alguma pessoa do estado de Minas ela vai se batizar por um antepassado, ela tem que ir, creio eu, que o mais próximo seria São Paulo, aonde ali no templo ela vai se batizar. O diferencial do templo é esse: o monumento, o tamanho do espaço da construção, a pompa da construção. Eu já visitei um templo mórmon, e quando você visita ali, você não visita todas as salas, mas algumas. Inclusive, você, para entrar lá, você tem que colocar sapatilha cirúrgica, você não pode meter o pezão lá e entrando, não. E aí eles têm todo um sistema que eles mostram, algumas coisas que lhes interessam e outras eles ocultam, obviamente. O batismo, então, se dá dentro dos templos, e alguém pode dizer: mas e essas igrejas que nós vemos aqui dos mormons? Elas são chamadas alas, capelas e estacas, tá? Como numa divisão no catolicismo romano, onde existem as paróquias. Mas os templos são 5, e é nesses lugares onde eles se batizam, numa grande pira que tem a água ali, nas costas de 12 touros em tamanho natural, numa réplica do que acontecia lá no templo. Mas no templo isso nunca foi usado para batismo, é outro engodo, é outro engano que existe aí. Bem, isso acontece, e eles relatam algumas coisas nesse livro Princípios do Evangelho, falando sobre como se dá esse batismo, e mostra uma seção espírita aqui. Eu vou mostrar para vocês. Voltando então agora ao livro Princípios do Evangelho, se nós formos ali na página 255, vou mostrar aqui, página 255, onde eles falam aqui, olha: ordenanças do templo, a história da família. O Pai Celestial, olha só, vou voltar aqui um pouquinho. O Pai Celestial deseja que todos os seus filhos retornem à sua presença para viver com ele. Para aqueles que morreram sem o batismo ou sem as ordenanças do templo, ele preparou um meio, uma gambiarra, né? Poderia ter escrito assim: para que isso acontecesse, ordenando que fizéssemos ordenanças por nossos antepassados nos templos. Isso aqui, qual a referência bíblica que existe para isso? Nenhuma. Não existe referência, porque não existe isso na Bíblia. Eles não fazem parte da igreja. Vamos lá na continuidade. Se você vem para a página 256, olha aqui agora a página 256, está escrito assim: todas as ordenanças do templo são realizadas pelo poder do sacerdócio. Por meio desse poder, as ordenanças realizadas na terra são seladas ou ligadas nos céus. O Senhor ensinou aos apóstolos: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Ou seja, eles aqui usam de um sofisma, de um pouco de verdade num monte de mentira. É verdade que Jesus falou que o que é ligado na terra é ligado no céu, mas não no sentido, a hermenêutica aqui não está ligada a Mateus 16, naquele sentido que Jesus falou a Pedro e aos discípulos. Claro que não existe esse tipo de batismo. Aí eles falam também do casamento. O casamento no templo une um casal como marido e mulher eternamente, se honrarem seus convênios. Nós vamos falar mais para frente sobre o casamento para a eternidade. Agora, olha o que eles relatam aqui no final da página 256, que interessante, se é ou não é uma sessão espírita que acontece no mormonismo. Veja bem, nossos antepassados precisam de nossa ajuda. Mário Canamela casou-se com Maria Vita em 1882, eles moravam em Trapani, Itália.
onde criaram sua família, passaram muitos anos maravilhosos juntos. Marta e Maria não ouviram a mensagem do evangelho restaurado de Jesus Cristo. Não foi do evangelho restaurado, ou seja, a mensagem dos mormons. E enquanto viviam, não foram batizados e não tiveram a oportunidade de ir ao templo e serem selados como uma família eterna. Quando morreram, o casamento deles terminou. Mais de um século depois, houve uma grande reunião e os descendentes de Mário e Maria foram ao templo em Los Angeles, onde um dos bisnetos e sua esposa ajoelharam-se no altar e serviram como procuradores para selamento de Mário e Maria. Olha que heresia! Os dois choraram quando sentiram a alegria dos avós. Ou seja, espiritismo, a sessão espírita. Os netos ou os bisnetos ficaram felizes e choraram porque eles sentiram a alegria dos avós, ou seja, sentiram a alegria, sentiram a presença dos avós. O espírito dos avós estavam ali no templo. Isso é espiritismo. E aí eles continuam. Muitos dos nossos antepassados estão entre aqueles que morreram sem ouvir o evangelho, enquanto viviam na terra. Então estão agora no mundo espiritual, o mundo espiritual pós-mortalidade, e lá eles são ensinados acerca do evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram ou que aceitaram o evangelho estão esperando que sejam realizadas as ordenanças do templo por eles. Ao realizarmos essas ordenanças nos templos, por nossos antepassados, compartilhamos a mesma alegria deles. Ou seja, espiritismo puro. O mormonismo é um grupo sectário, não faz parte da Igreja de Cristo, uma doutrina espúria, não tem referência bíblica nenhuma, não existe esse ensinamento na igreja cristã. A Bíblia fala a respeito em Hebreus, se nós formos aqui em Hebreus, no seu capítulo de número 9, no versículo de número 27, a palavra de Deus diz assim, o escritor aos Hebreus disse, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso vindo o juízo. E qual é esse juízo? A palavra de Deus mostra que existem dois caminhos, o inferno e o paraíso. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira história para ser contada aqui. A pessoa quando morre, ela vai ter a eternidade dela distante de Deus, no Sheol, no Hades, no Lago de Fogo, logo depois, quando o Lago de Fogo for inaugurado, nós ainda vamos falar sobre essas questões aí, ou ela vai ter a sua vida eterna junto de Deus. E não existe uma segunda oportunidade. Isso é espiritismo, é como o catolicismo romano também faz. Quando se reza, por exemplo, lá, uma missa de sétimo dia em favor daqueles que morreram. Isaías capítulo 8, a palavra de Deus diz que é impossível que aqueles que estão vivos venham a interceder por aqueles que morreram. A favor dos mortos haveria intercessão dos vivos, ou a favor dos vivos, os mortos iriam interceder. Não existe esse ensinamento bíblico. Isso é uma heresia, é um desvio doutrinário e você precisa tomar muito cuidado. Se você está sendo assediado pelos mormons, cuidado. É uma seita perniciosa, é uma seita fantasiosa. Eles ensinam que o homem tem a capacidade de se tornar um ser divino, de se transformar em um Deus para produzirem filhos e filhas espirituais. Nós vamos falar ainda sobre essas questões. Existe muita fantasia nessa organização religiosa sectária do cristianismo, tá bem? Mas o importante é você entender que o batismo pelos mortos é uma heresia que esse grupo pratica e eles não fazem parte da Igreja de Cristo, são hereges. Obrigado pela sua participação, continue conosco aqui no canal Que Diz a Bíblia e também no Facebook O Que Diz a Bíblia Sagrada. Se inscreva no canal, toque o sininho aí, porque tem gente que não toca o sininho, não recebe os novos vídeos e nem as lives, aviso das lives. Compartilhe, dê o seu like e também escreva os comentários, porque nos comentários você fala conosco. Se você tem alguma dúvida, se você quer colocar uma posição sua, isso é muito importante, nós queremos saber o que você pensa. Tá bem? Eu sou o pastor Cláudio Rosa, Deus te abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus.